Bem-vindo a este relato assustador de uma experiência sobrenatural vivida por um caminhoneiro solitário em uma estrada deserta na África. Em uma noite aparentemente comum, às 3 horas da manhã, ele encontrou uma figura misteriosa que desafiou sua compreensão da realidade. Esta história, dividida em 10 capítulos, mergulha nos detalhes de uma jornada que se tornou um pesadelo, onde o comum e o inexplicável se encontraram. Prepare-se para uma viagem de suspense e mistério, onde o desconhecido espreita na escuridão da estrada. Capítulo 1. O início da jornada. Eu sou motorista de caminhão há anos e já passei por muitas estradas, mas nada me preparou para o que aconteceu naquela noite. Era uma noite quente, típica da savana africana, e eu dirigia por uma estrada longa e deserta, sem qualquer companhia além do rádio, que só pegava estática. Eram 3 horas da manhã, a hora em que a mente começa a pregar peças. O cansaço já estava me pegando, mas o prazo de entrega me impedia de parar. Tinha que seguir em frente, mesmo com aquela sensação estranha de que algo não estava certo. Capítulo 2. A estrada solitária. A estrada parecia interminável, um rio de asfalto que se perdia na escuridão. Não havia postes de luz, apenas o brilho dos faróis cortando a noite. De repente, vi algo no horizonte. Uma figura, imóvel, no meio da estrada. Meu coração acelerou. A primeira reação foi pensar que era um animal, mas à medida que me aproximava, percebi que tinha uma forma humana. Parei o caminhão a alguns metros de distância e pisquei os faróis. A figura não se moveu. Aquela imobilidade me deixou inquieto. Capítulo 3. A primeira visão. A figura estava parada no meio da estrada, envolta em uma neblina que parecia não fazer sentido naquele clima seco. Senti um arrepio subir pela espinha. Aproximei o caminhão um pouco mais, tentando ver melhor. Parecia ser uma pessoa, mas não conseguia distinguir detalhes, como se estivesse envolta em sombras. Meu instinto me dizia para sair dali, mas a curiosidade e a preocupação com o que poderia estar acontecendo me mantiveram no lugar. Gritei para ver se a pessoa precisava de ajuda, mas não obtive resposta. Quando olhei de novo, a figura havia desaparecido. Capítulo 4. A passagem. Decidi seguir viagem, o coração ainda batendo forte. Passei pelo local onde a figura estava e senti um frio intenso, tão forte que parecia cortar minha pele. Olhei pelo retrovisor e, novamente, não vi nada. A sensação de que algo estava errado não me abandonou. Senti como se estivesse sendo observado, mas não havia ninguém por perto. O rádio voltou a funcionar, mas o chiado era quase ensurdecedor. Desliguei e continuei dirigindo em silêncio, tentando acalmar meus nervos. Capítulo 5. A parada no posto. Alguns quilômetros depois, avistei um posto de gasolina. Era um alívio ver algum sinal de civilização. O lugar estava deserto, exceto por um frentista dormindo em uma cadeira perto das bombas. Acordei o homem, que parecia surpreso em me ver. Abasteci o caminhão e, enquanto fazia, perguntei se ele tinha visto alguém ou algo estranho na estrada. O frentista, ainda grogue de sono, disse que não, que aquela estrada era conhecida por ser tranquila, quase sempre vazia à noite. Capítulo 6. A história do frentista. Enquanto pagava pelo combustível, o frentista, um homem de meia idade com um ar cansado, contou uma história que me deixou intrigado. Ele disse que alguns motoristas falavam de aparições na estrada, figuras que apareciam do nada e desapareciam tão rápido quanto surgiam. Dizem que são espíritos de pessoas que morreram em acidentes por aqui, ele comentou, como se fosse uma conversa comum. Mas nunca vi nada com meus próprios olhos. Saí do posto com a cabeça cheia de pensamentos e uma sensação de desconforto. Capítulo 7. O retorno à estrada. Voltei à estrada com uma sensação estranha de que algo estava para acontecer. A ideia de que pudesse ser um espírito me deixou inquieto, mas tentei me convencer de que era apenas o cansaço me pregando peças. O trecho da estrada onde eu tinha visto a figura se aproximava de novo, e eu não conseguia evitar o nervosismo. Estava atento a qualquer movimento ou sombra que pudesse aparecer.
O silêncio dentro da cabine do caminhão era quase ensurdecedor. Capítulo 8. O encontro final. E então, lá estava ela novamente. A figura, parada na estrada, mais perto do caminhão desta vez. A mesma neblina, o mesmo frio. O rádio começou a chiar, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Era como se a temperatura tivesse caído vários graus em segundos. Senti uma presença, como se alguém estivesse sentado ao meu lado. Olhei para o banco do passageiro, mas não havia nada. A figura continuava imóvel, e o frio se intensificava. Capítulo 9. A revelação. De repente, a figura começou a se dissipar, como se estivesse se dissolvendo no ar. O frio desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido, e o rádio voltou ao normal. Fiquei ali, paralisado, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Era como se o tempo tivesse parado por alguns instantes, e então, tudo voltou ao normal. Saí do caminhão para olhar ao redor, mas não havia nada além da estrada vazia e do silêncio da noite. Parecia um sonho, mas eu sabia que era real. Capítulo 10. O relato. Até hoje, não sei o que vi naquela estrada. Alguns dizem que são espíritos, outros falam em alucinações causadas pelo cansaço. Eu só sei que aquela figura, seja o que for, era real para mim. Não consigo esquecer o frio que senti, nem a sensação de ser observado. Depois daquela noite, sempre fico alerta quando dirijo por lugares desolados na madrugada. A estrada pode ser um lugar solitário, mas às vezes, parece que há mais do que apenas escuridão ao nosso redor.